Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos falar sobre a história do GT Malzone, fazendo uma introdução à história do Puma. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. A proposta dessa série de vídeos é fazer um resgate histórico de alguns dos mais importantes nomes do mundo automotivo nacional, que merecem ser preservados e homenageados ao longo do tempo, ao lado de suas criações. Junto a isso, vamos falar sobre a história do GT Malzone e seu criador, como um importante registro da história brasileira do automóvel e usá-la como uma introdução da história do Puma. Também é imprescindível falarmos sobre o cenário das corridas nacionais, na considerada época de ouro do esporte no Brasil, que foi acompanhada pelos projetos de Rino Malzone. Gennaro Domenico Nunzio Malzone, ou simplesmente Rino Malzone, tinha esse apelido porque quando criança era chamado de Gennarino. Rino nasceu na Itália em 1917, mas seu pai, Francisco Malzone Neto, era brasileiro e proprietário da fazenda Trindade na região de Araraquara e de outros negócios que incluíam um entreposto em Santos, litoral de São Paulo, a Casa Comissária, e um banco, a Casa Bancária Irmãos Malzone. Quando Francisco retornou da Itália, após a ida da família para lá, reassumiu os negócios da família e comprou a fazenda Chimbó, também na região de Araraquara. Rino Malzone sempre foi um apaixonado por carros, mas se formou em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, se casou com Anita, com quem teve 2 filhos, Maria do Rosário e Francisco, o Kiko Malzone. Em 1949, Rino Malzone sofreu um acidente de carro com sua BMW em uma estrada entre Matão e Araraquara, que o levou a fazer um enxerto no seu antebraço. Por volta de 1950, Rino Malzone comprou um Austin A90 Atlantic conversível e o levou ainda novo para uma oficina em São Paulo para modificar a frente do carro. O gosto pela modificação de seus carros era visceral. Todo carro de Rino tinha que ser diferente. O caminho para Rino Malzone montar sua própria oficina começou com um Ford Modelo A abandonado em um galpão da fazenda Chimbó. Rino mandou desmontar o carro na oficina do tio e foi recuperando aos poucos o carro, introduzindo alguns aperfeiçoamentos como um novo tipo de capota de lona. Seu tio ficou incomodado com o uso do espaço por Rino em sua oficina e sugeriu que ele montasse a sua própria oficina. Esse foi o início da construção de seu modelo próprio. Em maio de 1961, foi colocada em prática a ideia de seu futuro carro. Rino optou por construir um modelo esportivo. A proposta era utilizar componentes mecânicos existentes no mercado com um desenho próprio. A base DKV se destacava por ser a única no país que permitia a adaptação de carrocerias especiais. Rino fez um desenho de um Gran Turismo 2x2 com 4 lugares sobre o chassi DKV. O carro começou a ser construído com uma estrutura de ferro de construção definindo as suas linhas básicas. Depois do esqueleto pronto, Rino colocava um banco dentro, sentava nele e ia passando as diretrizes para a moldagem das linhas do carro. Depois da armação definitiva pronta, ela era coberta com um papelão para melhor definição das curvaturas das formas. Após a concepção completa do carro, ele foi para os testes de campo, onde foram rodados mais de 94 mil quilômetros. Em novembro de 1962, ficou pronto o Tipo 1, que passou a se chamar GT DKV VMAG,
um elegante 3 volumes com linhas inspiradas nos esportivos italianos da época, que chamava a atenção por onde passava, com motor 2 tempos de 3 cilindros, alavanca de câmbio no assoalho e tração dianteira. Era o surgimento de empreendedores de pequeno porte dedicados à fabricação de veículos especiais, os chamados fora de série. Nessa época, a indústria nacional de automóveis estava no início e os grandes carros americanos estavam dando lugar a modelos nacionais mais comedidos, sendo os fora de série muito bem-vindos nesse mercado. Em julho de 1963, a revista Quatro Rodas publicou uma matéria com o teste de carroceria do GT DKV VMAG. Rino Malzoni explicou a proposta do seu automóvel. A finalidade do estudo da carroceria foi encontrar um modo de associar características esportivas de um Gran Turismo ao conforto mínimo do veículo, para ser usado por uma família, sem restringir as características de comodidade. Procurei, a par, dotá-lo da estabilidade e da segurança necessárias ao desenvolvimento da velocidade que a sua linha aerodinâmica lhe permite. Durante o período em que o carro ficou em poder da revista, curiosamente, 16 pessoas diferentes se tornaram potenciais clientes em adquiri-lo, tamanho o interesse no modelo. O GT DKV VMAG era 21 centímetros menor que o Belcar, o carro que lhe deu origem, e 18 centímetros mais baixo, com o mesmo entre-eixos. Na mecânica, a suspensão foi alterada com o rebaixamento das molas para baixar o centro de gravidade, o câmbio tinha alavanca no assoalho, o volante foi reposicionado em função da nova posição de dirigir, vinha com assento anatômico e o radiador foi abaixado e alargado. A revista dizia que o modelo era diferente fundamentalmente da maioria dos GTs por ser um carro maior. Possuía poucos elementos cromados e para-choques retos. A coluna traseira era larga, tinha para-brisa e vidro traseiro curvo, que permitia uma ótima visibilidade, e as grandes portas facilitavam o acesso. Os comandos e instrumentos eram os mesmos do DKV Belcar e possuía uma ótima vedação. Vinha com um motor DKV VMAG de 2 tempos, 3 cilindros em linha com 981 cm3, taxa de compressão de 7,25:1, potência de 50 cavalos SAE e torque de 8,5 kgfm SAE. Tinha câmbio com 4 marchas sincronizadas, idêntica à dos veículos VMAG. Tinha um chassi em perfil caixa fechada com reforços em X, suspensão dianteira com molas transversais e a traseira com um eixo flutuante auto-union e vinha com freios a tambor nas 4 rodas e sistema elétrico de 6 volts. Ele media 4,08 metros de comprimento, 1,69 de largura, 1,28 de altura com entre-eixos de 2,45. Foram destacados pela revista a excelente estabilidade e a boa adaptação da carroceria ao chassi. Enquanto Rino Malzoni construía seu carro, a VMAG, que fabricava os DKVs Belcar que eram utilizados nas pistas, enfrentava uma forte ofensiva do Willys Interlagos, uma berlineta da Willys que era seu concorrente, superior aos DKVs nas pistas. A tecnologia construtiva dos DKVs, com motores 2 tempos e tração dianteira, diferente dos outros competidores, os favoreciam nas pistas sinuosas e provas com chuva. Porém, em função do seu maior peso, o inverso acontecia em circuitos rápidos. Foram feitos 3 protótipos. O primeiro, o tipo 2, era um cupê de 4 lugares que unia a esportividade e a possibilidade de uso familiar. Mantinha o conjunto propulsor do DKV VMAG e, como no 3 volumes anterior, a alavanca do câmbio foi transferida da coluna de direção para o piso. Era um cupê de superfícies curvas e suaves, elegante e ágil. Seu grande incentivador foi Mário César de Camargo Filho, o Marinho, primeiro piloto da equipe VMAG. Mais 2 protótipos, sempre com carroceria de aço, foram fabricados na sequência.
O segundo, o tipo 3, teve seu chassi encurtado em 23 centímetros, dando maior agilidade ao carro e vinha com faróis dianteiros mais inclinados, grade dianteira com maior área, perdeu as pequenas aberturas nas laterais dianteiras e os para-choques passaram a ser inteiriços. O terceiro protótipo, chamado de Tipo 4, foi exposto no estande da WEMAG no quarto salão do automóvel, já bastante próximo do que seria a versão definitiva. Era diferente do protótipo anterior, o painel vindo do DKV Fissori, os faróis que eram carenados, as portas e capô que tinham novo formato, vinha com 4 lanternas traseiras e a grade para a ventilação do motor era diferente, passando a ser preenchida por uma tela cromada, e foram abolidas as aberturas laterais e no capô. O novo carro foi apresentado com o nome de GT Malzone. O protótipo Tipo 4 também teve uma variação com diferença no formato dos faróis. A partir do Tipo 4 foram fabricados os moldes para a laminação da carroceria em fibra de vidro e 3 protótipos foram fabricados para a WEMAG. Os carros estrearam nas pistas em 19 de julho de 1964, nas 6 horas ABCAT, no Autódromo de Interlagos, pilotado por Marinho, que obteve apenas um 5º lugar na segunda bateria, pois o carro quebrou. A segunda prova foi no Rio de Janeiro, no circuito de rua da Barra da Tijuca, onde foi um dos destaques da prova por causa de um pega com um Carmanguia Porsche, mas abandonou na 27ª volta por problemas mecânicos. A concorrência para os GT Malzone era forte nas pistas, com os Alpine 1300 da equipe Willys, o Simca Abarth 2000 da equipe Simca, os Carmanguia com motor Porsche 1.6 e 2.0 da Dacom e os Alfa Romeo GTA e Zagato, além da carreteira Corvette de Camilo Cristófaro. Em outubro de 1964, no GP Simão Bolívar em Interlagos, o Malzone obteve sua primeira vitória e, em seguida, obteve um 3º lugar nos 500 km da Guanabara, no Rio de Janeiro, com Marinho Camargo ao volante. Mesmo assim, as berlinetas da Willys tinham carroceria plástica reforçada com fibra de vidro e ainda estavam em vantagem. A solução para Hino e WEMAG foi utilizar o mesmo material das carrocerias da Willys em seus carros. Em março de 1965, o primeiro GT Malzone com carroceria em fibra de vidro estreou em uma prova de rua em Recife. E em agosto veio a primeira vitória do Tipo 4, em uma prova em Piracicaba, interior de São Paulo, em uma espetacular prova dominada por 3 Malzones brancos, pilotados por Marinho Camargo, com o número 10, Eduardo Scuraccio, com o número 9, e Chico Lameirão, com o número 11. Outro destaque pilotando um Malzone foi Norman Casari, que foi campeão carioca em 1966. E para enfrentar carros mais potentes, como Ferrari e Alfa, fez diversas modificações em seu Malzone, aumentando a potência do motor e usando pneus dianteiros super stock, o que o levou ao bicampeonato. Algumas corridas foram marcantes para os Malzone, como o GP Faria Lima em Interlagos, disputado em 3 baterias. Chico Lameirão venceu a primeira bateria e chegou em segundo na segunda bateria. Outra prova foram as 1000 milhas brasileiras de 1966, com 5 carros inscritos. O número 10 com Marinho e Eduardo Scuraccio, o número 4 com Casari e Carlos Erimá, ambos com motor de 1.100 cm3, o número 7 com Emerson Fittipaldi e Jean Balder, com motor de 1.000 cm3, e 2 carreteiras, a número 13 encurtada, chamado Mickey Mouse, de Flodoaldo Arouca e Walter Hahn Jr., e a número 11, de Roberto Dal Ponte e Pedro Delamare. A prova foi liderada durante toda a madrugada pelo GT Malzone conduzido por Emerson Fittipaldi e Jean Balder, seguido pelo pilotado por Marinho e Scuraccio. Mesmo tendo a vitória de uma carreteira concorrente e o apoio parcial da WEMAG, pois a equipe oficial da fábrica havia sido fechada e a equipe que correu foi rebatizada de Equipe Brasil, os Malzone obtiveram o 2º, 3º e 4º lugares,
que quebrou o tabu de que o carro e o motor não aguentavam corridas longas. Foram 54 corridas com 15 vitórias, 12 segundos lugares e 7 terceiros lugares nos registros oficiais, podendo esses números serem maiores em função de corridas não registradas, das quais os GT Malzone participaram. Outros projetos de Rino Malzone também foram importantes, como o Fenemé Onça, que teve sua história contada em outro vídeo aqui no canal, o Carcará e o Passat Malzone. O sucesso nas pistas foi grande, pois nessa época as provas automobilísticas eram uma vitrine para a venda dos modelos de passeio. Então decidiu-se fabricar o GT Malzone em série. Essa sequência veremos no nosso próximo capítulo. Aqui finaliza o primeiro capítulo da história do GT Malzone, fazendo uma introdução para a história do Puma. Semana que vem voltaremos com a continuação dessa história. Até lá!